para todo mundo ler também. A Ana coloca o seguinte, olha, falando em moeda de troca, o não cumprimento do acordo estabelecido pode impactar de forma negativa a imagem da empresa e do entrevistador? E aí ela complementa embaixo, né? Isso já aconteceu com você, Ricardo? Como garantir que isso não aconteça? Legal essa pergunta. Obrigado, Ana. Muito boa pergunta. Obrigado, Ana. Então, não aconteceu comigo porque eu não uso esses elementos de uma forma com muita constância. Eu uso muito essa parte da psicologia, de dizer, olha, aquilo, porque assim, a gente tem um discurso inicial padrão nosso, que a gente fala sobre 3 premissas, que eu acho que provavelmente deve ser o que o Yuri usa também, que a gente foi treinar em técnicas similares, que é falar sobre a confidencialidade, a transparência e o livre consentimento. Quando eu falo da transparência, eu fico bastante tempo focado nesse tema, por quê? Porque é esse que eu vou usar para amarrar lá na frente. Então eu digo assim, olha, a gente vai testar a sua transparência, eu vou te fazer perguntas que eu já sei a resposta, eu peço que você seja transparente comigo. A empresa não trata diferente pessoas que mentem das pessoas que falam a verdade. Eu preciso que você tenha isso na sua consciência quando a gente começar a fazer essa entrevista. Então, eu trago esses elementos muito claro e muito transparente. E o que você falou é o seguinte, você pode acabar com uma área de investigação se você não cumpre aquilo que você faz. Por quê? Porque aquela notícia vai se espalhar e aquilo vai denegrir a imagem da sua empresa, tanto quanto da equipe que está fazendo a sua investigação. Então, assim, tem uma regra que a gente usa e que das maiorias das metodologias fala a mesma coisa. Não prometa nada que você não possa cumprir. Isso é básico, tá? Não prometa nada que você não possa cumprir. Isso é fato, tá? Você pode jogar com as informações? Pode deixar o entrevistado na dúvida do que você está dizendo? Pode. Você pode usar as técnicas de evasão que eles vão usar para mentir? Você pode usar para você deixar ele achando que vai ter algum benefício? Pode, não tem nenhum problema, porque você não está prometendo nada. Mas você tem que tomar cuidado quando você faz isso, óbvio, né? Porque se o cara te perguntar, então quer dizer que se eu confessar, você não vai me desligar por justa causa. Aí você vai ser jogado numa situação que você vai ter que tomar decisão, tomar postura ali, e a postura tem que ser a verdadeira, tá? Olha, eu não posso te garantir isso, sei lá, você tem que dizer, ou se garantir, fala assim, sim, isso está dentro do que eu posso oferecer para você, tá? Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. Essa pergunta da Ana é bem interessante. Pode acontecer, né? Pode acontecer alguma situação assim de, eventualmente, a equipe de investigação ou o entrevistador, ele prometer algo que não está na alçada dele, ele não pode cumprir, né? Foge um pouco da alçada dele até, porque ele não é o tomador de decisão na maioria das vezes, e aí fica numa saia justa, né? E aí quebra toda essa ligação de transparência empática, de confiança e respeito que foi construída ao longo do processo de entrevista, né? Você perde, se esfarela isso na medida em que o entrevistado percebe que você mentiu para ele, que você não cumpriu com a sua palavra, né? A Iana Castro está trazendo uma pergunta aqui, e eu já vou emendar com uma que eu ia te fazer aqui também, tá, Ricardo? Então, o que a Iana traz aqui para a gente? Ela coloca o seguinte, olha, após a admissão de culpa, como conduzir o entrevistado para o processo de confissão, né? Foi algo que você vem fazendo uma ligação desde o início do nosso bate-papo, né? E ela se casa bastante com a pergunta que eu ia te fazer aqui sobre os mecanismos da confissão, né? Então, o que são e como funcionam esses mecanismos? Perfeito. Então, segundo a Associação Internacional dos Entrevistadores, existem 2 mecanismos. Uma é a pessoa vai tomar uma decisão racional ou a pessoa toma uma decisão emocional, tá? A decisão racional é quando a pessoa, geralmente aquele cara que é um fraudador nato, o cara sai daqui e vai fazer lá. E segundo o Dan Ariely, que estuda, né, sobre comportamento humano, 10% das pessoas no mundo são assim. São pessoas que são ruins por natureza, tá? 80% das pessoas são pessoas que podem flutuar nas suas decisões éticas, né? Fazer uma coisa errada, fazer uma coisa certa, dependendo do dilema. Que aí, o que é o dilema? Dependendo do peso que tem essa coisa de ruim para a pessoa, né? Porque isso varia de pessoa para pessoa, e também da racionalização que aquela pessoa tem em cima daquele ato errado, tá? Então, assim, então 80% das pessoas estão aí. E 10% são pessoas que são incorruptíveis. E assim, corruptíveis assim, são pessoas que não fazem errado, que, cara, são as pessoas que
o certinho, sabe o famoso certinho? São as pessoas certinhas. Então, voltando para esses mecanismos de confissão. A decisão racional é quando esse cara é esse cara metódico, esse cara que planejou a fraude, esse cara que faz isso pela ruindade que ele é, tá? Esse cara não vai ter racionalização voltada para a família, aqueles discursos que você vai ter para, olha, pensa que isso pode aliviar o peso de você, vamos falar a verdade. Esse discurso não funciona com a decisão racional. O que funciona com a decisão racional? Quando o cara tem uma decisão racional para confissão? É a moeda de troca. Ou moeda de troca, ou ver a vantagem em confessar. Tá? E aí que eu volto lá para cima, né? A vantagem em confessar não necessariamente é uma moeda de troca, mas ele tem que ver o benefício. Qual vai ser o benefício? Pô, às vezes o cara pode estar achando que vai ser desligado por justa causa, vai perder todos os direitos dele, e não, ele vai ser desligado sem justa causa. Sai daqui com todos os direitos, pode ir embora. Então, isso é um benefício, tá? O cara pode ter um benefício de achar que vai sair da empresa com um processo criminal nas costas ou um processo civil e ele não vai sair. Ou seja, ele ser desligado por justa causa é um benefício. Então, isso é uma coisa que eu também trago, né? Geralmente, quando faço esse discurso, eu trago quais são as possíveis punições previstas, né, pela lei e volto nesse discurso de que a empresa trata quem fala a verdade e quem mente de forma diferente, tá? E qual é a coisa difícil desse cara da decisão racional? Ele não vai te apresentar as características de uma pessoa que está aceitando a racionalização para chegar na confissão. Porque existe essa transição entre, que é a pergunta que a Ana fez, entre o admitir a culpa e ela confessar. Então, essa transição, ela é, às vezes, difícil, às vezes ela não acontece, e ela para na admissão de culpa, e às vezes ela demora para acontecer, tá? E esse cara que tem essa racionalização, primeiro, para chegar na admissão de culpa é difícil para caramba. Depois, para ele migrar para a confissão, é mais difícil ainda. E esse cara não vai apresentar os sinais de submissão. O que são os sinais de submissão? São os sinais de quando a pessoa está aceitando aquela sua narrativa, né, que são as suas racionalizações, para levar ela a se abrir e a falar. E aí, o que é a posição de submissão? Clássica, que eu já vi mais de uma vez e é impressionante. Parece que é uma fotografia, você pode bater foto de 30, vão ser iguais à mesma postura. Cabeça para baixo, ombros protusos, né, que é aquele ombro para dentro, né, o ombro sai da posição para fora para dentro, e corpo inclinado para frente. Que é a posição exatamente de submissão, quando você está submisso a alguma coisa. Por isso que chama de posição de submissão. Então, essa cara de tristeza, de que tem um peso nas suas costas, é essa expressão que surge quando se fala de submissão. E aí, quando a gente vai para a decisão emocional, é o cara que vai ser envolvido emocionalmente pela sua racionalização, quando você envolve principalmente questões de família. Poxa, pensa só como é que sua família está. Pensa como pensa que você pode reconstruir a sua história. Poxa, vamos tirar esse peso de cima de você. Ou seja, você leva ele para esse lado mais emocional. E aí, esse lado ele é menos difícil, porque uma pessoa mais emocional ela tende, né, a se abrir mais rápido. E ele vai apresentar esses sinais claros de submissão. Mas olha só, sinais claros de submissão não significa que você chegou lá e que vai conseguir a confissão. Tá? E nem a admissão de culpa. Às vezes essa submissão ela surge até antes, na fase antes da admissão de culpa. Tá? Eu tive um caso que o cara entrou na submissão. É que assim, eu não tenho vídeo do negócio, mas ele entrou certinho, mão para dentro, trouxe a mão para dentro, entre as pernas, né? Ombro se protegendo, né? Mão na genitália, né? Mão na genitália, né? Protusão, na frente. Exatamente, corpo esticado, protusão, Sim. cabeça para baixo, e estava assim, só que ele voltou. Até hoje eu não sei de como ele voltou, e aí ele negou, saiu e queria acabar, e a gente acabou acabando, né? Terminando a entrevista. Mas, cara, posição clássica, e ele voltou. Já tive uma outra situação também de uma menina, ela fez a mesma coisa e ela voltou, e pior, ela era grande, cara. E ela fez uma coisa que eu não gosto de fazer, né? Quando você vai fazendo essa admissão de culpa, você vai se aproximando da pessoa, você tem todo um body language para a pessoa, né? De você aproximar, você dizer, olha, vamos lá, vamos falar a verdade.
Cara, a menina levantou e ela era grande, ela era mais alta que eu. Ela estava sentada, só que ela sentada, sabe aquela pessoa que senta muito ereto? O cara sentou assim e fez eu recuar. Aí eu falei, cara, perdi a entrevista. Então, assim, e perde mesmo, porque assim, depois dali não adiantou mais nada. Então, até admitindo, né, fazendo confissões, né, de erros, né, e assim, gente, todo mundo erra, não sou perfeito, né, porque eu sou CFI, que eu sou infalível, como nenhum entrevistador é, mas essas coisas surgem. Mas essa visão, e ela é importante você enxergar essa visão na submissão, que é a hora que você tem que começar a aproximar e tentar fazer a pessoa falar, tá? Então, a pergunta da Iana, né, como é que você faz essa transição com a sua narrativa? E aí, por exemplo, dentro da Associação Internacional dos Entrevistadores, eles dizem que você tem que passar por um mínimo 3 racionalizações para a pessoa, para você encaixar aquela que cabe melhor para a pessoa, tá? Então você vai ter que dizer o que é a racionalização, né? Primeiro, é a desculpa moral que a pessoa fez para fazer aquele ato. E como é que você sabe que encaixou? Cara, aí é a observação do comportamento verbal, não verbal e paralinguístico. Então você vai ter que ter isso. E quando encaixar, você tem que segurar naquilo e aí você insiste, aí normalmente vem a posição de submissão na sequência. Mas basicamente, qual a técnica a gente usa? A pessoa admitiu? Poxa, beleza, obrigado por você ter admitido. Muito importante que você fez. Eu te garanto que você está sentindo melhor. Tarari, tarará, né? Você vai fazendo essa narrativa em cima dele, trazendo a pessoa de novo. Agora eu preciso que você me diga a coisa mais importante de toda essa história. Por que que isso aconteceu? E aí você começa pelo porquê. Por que que você começa pelo porquê? Porque o porquê é a justificativa dele. E é aí que ele vai se prender o quê? Na racionalização, por que que ele fez aquilo. Cara, eu fiz isso porque eu estava sem dinheiro e minha mãe estava precisando de operar de câncer. Eu tive um caso uma vez que eu escutei isso. Ah, eu tinha, eu precisava do dinheiro porque minha esposa me pressionava que eu tinha que ter sucesso e eu não conseguia da empresa crescer e eu arranjei um meio de arranjar mais dinheiro para dar as coisas que ela queria. Então, assim, esse porquê é onde você entra na transição entre o admitir e o porquê. E depois você desenvolve os outros. Tá, mas explica desde quando você começou. Então, aí você vai pegar o quando, aí você vai pegar o como, você vai trazendo isso tudo. É assim que geralmente a gente faz.